Certa vez, em um treinamento sobre comunicação, uma mulher compartilhou a sua própria história. Ela mostrou como que um pedido se voltou totalmente contra ela. Ela andava muito chateada com o esposo porque ele passava muito tempo fora de casa no trabalho. E ela comunicou isso para ele. Passado algumas semanas, ele voltou para casa todo feliz, todo satisfeito e dando a grande notícia de que ele havia feito uma inscrição para um torneio de golfe. Não era exatamente o que ela queria. Ela foi muito feliz em comunicar aquilo que ela não queria. Ela não queria que ele passasse tanto tempo fora de casa. Mas ela não conseguiu comunicar a real necessidade que ela tinha, que era de que ele passasse mais tempo em casa, mais tempo com a família. Você se identificou com esse tema? Quantas vezes na nossa jornada nós já comunicamos algo em que o outro não compreendeu qual era a nossa necessidade ou que nós não compreendemos qual era a necessidade do outro? E é sobre esse tema que nós vamos falar hoje, sobre comunicação. E para poder basear a nossa conversa, nós vamos falar sobre esse livro aqui de Marshall Rosenberg, que se chama Comunicação Não Violenta. Marshall Rosenberg, ele é psicólogo e ele fala sobre várias coisas que agregam muito no nosso desenvolvimento sobre esse tema, sobre comunicação. Mas nós vamos nos ater em cima de 4 pilares, 4 passos que ele fala para nós termos uma comunicação mais eficaz, uma comunicação não violenta. Primeiro passo que ele fala é sobre a observação. Observar ao invés de julgar. Seria mais ou menos assim. Nós chegamos em casa e tem meias esparramadas. Automaticamente a nossa reação é julgar. Você é bagunceiro, você é desorganizado, você não cuida das coisas. Nós julgamos. E quando nós julgamos, nós não julgamos a atitude, nós julgamos a pessoa. E isso automaticamente bloqueia essa comunicação, bloqueia esse diálogo. Automaticamente bloqueia os ouvidos do outro para que ele possa ouvir aquilo que nós estamos querendo transmitir para ele. Quando nós observamos, nós falamos, olha, eu estou observando que você deixou meias esparramadas pela casa. Eu estou observando que tem algumas coisas que estão fora do lugar. Você está observando a atitude da pessoa e não julgando a própria pessoa em si. Segundo passo que ele fala para se ter uma comunicação mais eficaz, seria você falar sobre o seu sentimento. Então, eu não julgo, eu observo, eu falo sobre aquilo que eu estou vendo e falo a respeito daquilo que eu estou sentindo, ou observo aquilo que o outro está sentindo. Então, por exemplo, eu observo ali que tem meias esparramadas e eu comunico como eu estou me sentindo a respeito daquilo. Então, eu estou me sentindo sobrecarregada, eu estou me sentindo desvalorizada porque eu passei o dia organizando as coisas. Essa é a forma como eu me sinto. Você fala, você não julga a pessoa e a atitude da pessoa, mas você fala a respeito do seu sentimento quando ela deixa as coisas fora do lugar. Terceiro passo que ele fala para uma comunicação não violenta é você falar sobre a sua necessidade, é você comunicar a sua necessidade. Então seria você dizer, olha, eu tenho uma necessidade de estar em um lugar, em uma casa organizada, limpa. Então eu observo, eu falo de como eu me sinto a respeito daquela situação e eu comunico qual é a minha necessidade. Estou observando que tem meias fora do lugar, me sinto muito sobrecarregada em relação aos afazeres da casa e eu tenho uma necessidade de estar num ambiente limpo e organizado. E por último, o 4º passo, ele fala sobre o pedido, pedir ao invés de dar ordens. Isso é muito importante, porque quando nós damos ordens, nós acabamos de fato deixando a nossa comunicação muito violenta. A gente quer mandar, a gente quer dizer o que o outro tem que fazer e muitas vezes a nossa necessidade ela não é atendida. E quando a nossa necessidade não é atendida, aí começam os embates nos nossos relacionamentos. Então eu observo, existem meias esparramadas pela casa, eu falo do meu sentimento, estou me sentindo sobrecarregada quanto à organização do lar. Eu comunico qual é a minha necessidade, eu preciso de estar em um ambiente limpo e organizado e eu faço pedido, você poderia, por favor, recolher as meias que ficaram esparramadas pela casa? Entende? É você comunicar de fato aquilo que você precisa, como que você se sente, o que você está vendo e como você se sente e fazer o pedido, mostrar qual é a sua necessidade, fazendo o pedido no final. Esses são os 4 pilares, observar, falar do sentimento, falar da necessidade, fazer o pedido. São os 4 pilares que Marshall Rosenberg trabalha no livro dele sobre comunicação. Nós precisamos entender que todos nós temos uma comunicação violenta e quando nós reconhecemos isso,
é muito mais fácil de nós mudarmos as nossas atitudes. Se nós queremos um mundo melhor, se nós queremos relacionamentos melhores, ao invés de esperar do outro, é necessário que essa mudança parta de nós mesmos.